Nessa aula de hoje, nós vamos continuar falando a respeito da classe gramatical substantivos. A aula de hoje vai ser sobre plural dos substantivos compostos. Olá, querida! Olá, querido! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Português Inteligente. Eu sou a Gabriela Castro, professora de língua portuguesa. Então, vamos lá? Caneta, papel na mão e não deixe de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho, dar o like, compartilhar essa aula com outras pessoas que você sabe que com certeza vai fazer a diferença esse conteúdo na vida delas, tá bom? Então, vamos lá. Estamos aqui, então, para falar a respeito da regra geral. Qual é a regra geral dos substantivos compostos? Regra geral dos substantivos compostos é que toda vez que tiver o substantivo, palavras variáveis nos substantivos compostos, formando o substantivo composto, eles vão os dois para o plural. Professora, e os substantivos compostos sem hífen? Então, vou colocar aí na tela para vocês irem acompanhando junto comigo. Regra geral, substantivos compostos sem hífen fazem a flexão de número, ou seja, vão para o plural, assim como os substantivos simples. Quais são os substantivos simples, professora? Guarda, guardas, sol, sóis, lua, luas. Ou seja, eles vão entrar nas mesmas regras dos substantivos simples. E nós falamos sobre isso na aula passada. Então, se você quiser conferir, se quiser ver exatamente como funcionam as regras dos substantivos simples, no final do vídeo você vai clicar, você vai ter acesso aí à minha carinha, o quadradinho, você vai clicar nessa aula e vai lá, vai rever todo esse conteúdo. Também deixando seu like, comentando, deixando aí a sua pergunta, ok? Então, continuando aí. Para fazer o plural dos substantivos compostos com hífen, no caso aqueles que têm duas palavras, mas são ligados pelo hífen, nós teremos algumas regras específicas. No geral, quando eles são compostos por duas palavras variáveis, ou seja, pode ser um substantivo, o adjetivo, o numeral, palavras que variam, eles vão para o plural. Porém, nós temos algumas regrinhas específicas, tá? Sempre tem as exceções, né? E eu vou passar aí para vocês agora nesse momento. Então, vamos lá acompanhando aí comigo no quadro abaixo, nas opções aí. Quando das duas palavras forem substantivos, pode-se optar por colocar apenas o primeiro elemento ou ambos no plural. Então, aí você fica à vontade. Dois no plural, ou você coloca apenas o primeiro elemento. Então, vamos lá aos exemplos. Palavra-chave. Palavras-chave. Palavras-chaves. Tanto faz, ok? Então, se numa prova aparecer isso, eles não vão dar essa opção como, coloque a opção incorreta. Eles não vão poder colocar, né? Porque aí é facultativo. Você pode fazer a sua escolha. Couve-flor, couve-flor, couves-flor ou couves-flores. Bomba-relógio, bombas-relógio ou bombas-relógio. Peixe-espada, peixes-espada ou peixes-espadas. Ou seja, se você tiver dois substantivos formando aí o substantivo composto, você pode colocar os dois no plural ou você opta por colocar somente o primeiro no plural, ok? Letra B aí. Flexionam-se os dois elementos quando formados de substantivo mais adjetivo, adjetivo mais substantivo, numeral mais substantivo. Gente, isso aí é só você pensar o seguinte. Palavras que variam. O que é palavras que variam? Palavras que variam são aquelas classes gramaticais que variam em gênero, número e grau. Então, se eu tenho o substantivo, eu tenho o adjetivo, eu tenho o numeral. Todos três variam. Se os três variam, então quando eu tiver substantivo mais adjetivo, adjetivo mais substantivo, numeral mais substantivo, todas as duas palavras que compõem vão variar. Então, vamos lá. Amor perfeito. Muitas pessoas ficam
me perguntando sobre esse composto. Amor perfeito, amores perfeitos. Gentil homem, gentis homens. Quinta-feira, quintas-feiras. Pode até parecer um pouco esquisito, mas é exatamente assim. Na letra C, somente o segundo elemento varia. Qual é a situação que somente o segundo elemento varia? Verbo mais substantivo. Gente, sempre que o verbo vier na frente, formando ali um substantivo composto, ele nunca vai variar, porque o verbo ele varia em pessoas, e para fazer a variação dele de número, nós utilizamos desinências específicas. Não são as mesmas desinências que o plural. Ali ele tem valor de quê? De verbo. Então ali ele não vai variar. Guarda-roupa não é guardas-roupa, é guarda de guardar, do verbo guardar a roupa. Então, é guarda-roupas, tá? Se vier uma palavra invariável, mais outra palavra invariável, só a segunda vai variar. Então, alto-falante, né? Alto-falante, alto-falantes, não é altos falantes, tá? Palavras repetidas ou imitativas, sonzinho, sabe? Zum, zuns, reco, recos. Todos esses sonzinhos, só a segunda palavra vai variar, ok? Letra D aí. Flexiona-se somente o primeiro elemento quando formados de substantivo mais preposição mais substantivo. Substantivo mais preposição oculta mais substantivo. Então, vamos lá. Toda vez que você tiver 3 elementos, substantivo, preposição, substantivo ou substantivo, a preposição não está ali, mas ela está ali na sua mente. Quando você fala, você percebe que tem ali uma preposição, ela só não está clara ali. Não vai variar a primeira palavra, tá? Desculpa, só a primeira palavra vai variar. Então, vamos lá. Água de coco, águas de coco. Água de colônia, águas de colônia. Porque esse de coco, esse de colônia, ele está especificando, né? Ele está lhe dando uma limitação àquela palavra ali. Então, a primeira palavra vai variar, a segunda não, ok? Então, cavalo, vapor. Cavalo a vapor, né? Então, não tem o a aí, mas ele está implícito. Cavalo a vapor. Então, vai ser cavalos, vapor, ok? Permanecem invariáveis. O que é isso, gente? Não varia nenhuma das palavras que formam aquele composto, ok? Verbo mais advérbio, verbo mais substantivo no plural. Então, vamos lá. O bota fora vai ficar bota fora. Então, se eu tiver o bota fora, vai variar só quem aí? Só o artigo. Os bota fora, ok? Verbo mais substantivo no plural. Os saca-rolhas. Os saca-rolhas. Vai permanecer a mesma coisa. Invariável quer dizer isso, tá, gente? Não vai mudar. Vai continuar a mesma coisa. Então, vamos lá. Verbo mais advérbio. Quando tem verbo na frente, o verbo não varia. Isso você já sabia. Advérbio não é uma palavra variável, tá? É uma classe de palavras que não varia. Ele não varia em gênero, não varia em número, ele não vai para o plural, ele não vai para o feminino, ele é sempre o mesmo. Então, se ele já é sempre o mesmo, quando ele vai compor uma palavra, ele também não vai variar, correto? Então, temos o caso do verbo e advérbio, isso aí não dá para errar. Bota fora. O bota fora, os bota fora. Verbo mais substantivo no plural. O verbo já não varia mesmo. E o substantivo já está no plural. Então, ele permanece. Os saca-rolhas. Os saca-rolhas. Ok, gente? Então, vamos aí para uns casos especiais. Tá? O louva a Deus, os louva a Deus. Continua a mesma coisa, tá? O bem te vi, os bem te vis. Bem te vi é bem diferente, porque vi é verbo, mas aí varia. Então, são casos especiais, aquelas regrinhas à parte que sempre tem. O bem me quer, os bem me queres. Era para variar? Não, porque querer é um verbo, tá? Mas varia, então é exceção, ok? Exceção sempre tem que gravar, porque se você estiver estudando para fazer um concurso, sempre caem as exceções, ok?
O João ninguém. Os Joões ninguém. É exatamente isso, ok? Então, é isso aí, gente. Plural de substantivos compostos. É bem assim, gravar as regrinhas mesmo, fazer bastante exercício para poder, através da prática do exercício, aquilo ali já entrar na nossa mentezinha. E quando a gente quando a gente faz bastante exercício, aquilo ali já fica como se fosse algo natural. Outra coisa que eu sempre indico aqui, leia bastante. Porque se você faz boas leituras, lógico, né, leituras que tenham como base a gramática, que tenham como base a norma culta da língua, ali você vai encontrar as palavras escritas da forma correta, os plurais sendo feitos das formas corretas, a variação do gênero, do grau, de forma correta. E isso, conforme você vai lendo e você vai estudando, daqui a pouco aquilo ali é natural para você, tá? Então, sempre façam boas leituras. Então, como eu falei na última aula, eu trouxe aqui para vocês, vou deixar só na tela só o exercício, para nós fazermos agora um exercíciozinho, para você ir testando, né? Para você testar aí o que você aprendeu. Então, vamos lá. O NAERP de São Paulo. Era um burrinho pedrez, miúdo e resignado. Chamava-se Sete de Ouros, e já fora tão bom como outro não existiu e nem pode haver igual. Guimarães Rosa, Sagarana. A palavra ouros, então vamos lá, pronunciado realmente da pergunta, né? A palavra ouros está no plural, no nome do burrinho. Por quê? Por que a palavra aí, sete de ouros, a gente tem a regra aí. Qual seria a regra, gente? Sete de ouros. São 3 palavras, ele é formado por um numeral, formado aí por uma preposição, né? E é formado aí pelo ouro, pela palavra ouro, que é o quê? Um substantivo. Então, aí eu teria o quê? Eu não teria aí uma variação, certo? Qual que teria que variar? O primeiro, né? Setes de ouro. Mas qual é a diferença? O que faz com que essa palavra, o último, varie? Então, vamos lá. Vamos ver se vocês vão acertar isso aí. Não representa o metal precioso, e sim um tipo vulgar de metal sem valor. Os nomes dos naipes das cartas só podem ser usados neste número. Está sendo usado num substantivo próprio. Tem que concordar com o cardinal 7 que exige plural. Trata-se de uma expressão popular sem preocupações gramaticais. Então, vamos lá. Vocês já sacaram aí qual é a resposta? Quem falou a letra B é exatamente isso. O nome dele era o nome de uma carta, de um naipe, né? O nome dos naipes das cartas. Então, o nome da carta é esse. Então, não tem o que fazer, né? É o nome da pessoa, vamos dizer assim. Então, a letra B é a resposta. Os nomes dos naipes das cartas só podem ser usados neste número, ok? Então, vamos lá para a segunda pergunta. De acordo com as regras que regem o plural dos substantivos compostos, assinale a alternativa cuja sequência está incorreta. Gente, prestem bastante atenção. Incorreta. Na hora de vocês responderem na prova, já marca isso. Se não tiver marcado, você mesmo já marca ali. Incorreta. Faz um risquinho embaixo para você ficar ligado que não é a sequência correta, é incorreta. Então, letra A, fidalgos, girassóis, manda-chuvas. Letra B, beija-flores, alto-falantes, pontapés. Letra C, furtas, cores, beijas-flor, cidade e satélites. Olha a pergunta aí. De acordo com as regras que regem o plural dos substantivos compostos, assinale a alternativa cuja sequência esteja incorreta. Elementos cháveis, licenças, prêmio, girassóis. Amores perfeitos, guardas civis,
segundas-feiras. Então, vamos ver aí o que pra gente, né? O que está fora do que tem que ser. Fidalgos, normal, né? Porque faz o plural como palavras simples, girassóis, manda-chuvas, tranquilo. Beija-flores. Alto-falantes. Pontapés. Gente, alto-falante, está correto? Correto. E beija-flores, está correto? Correto também, né, gente? Furta-cores. Beijas, flor. Cidade e satélite. Cidade não é composto, satélite, né, também não. Mas as duas primeiras palavras, furtas e beijas, são o que, gente? São verbos. Os verbos, eles nunca vão para o plural quando eles formam substantivos compostos. Então, letra C, ok? Então, a nossa questão incorreta é a letra C. Marque a alternativa que indica a flexão incorreta do gênero feminino dos substantivos. Então, há 2 aulas atrás, nós falamos sobre o gênero do substantivo. Então, você também pode ir lá no nosso canal e procurar substantivos, e aí você procura flexão de gênero. Nós falamos a respeito da flexão de gênero e as regrinhas que existem para isso, ok? Então, vamos lá ver aí, testar o seu conhecimento. Marque a alternativa que indica a flexão incorreta do gênero feminino dos substantivos. Então, mais uma vez, é a alternativa incorreta. Duquesa, atriz, maestrina. Consulina, imperadora e cônega. Consuleza, imperatriz, profetisa. Heroína, poetisa, embaixadora, madre, amazona e ré. Tempinho aí para vocês pensarem. Essa tá fácil, né, gente? Bem fácil. Duquesa está correta, atriz está correta, maestrina também. Consulina, não dá, né, gente? A gente sabe que é consuleza. Imperadora ficou mais difícil ainda, mais complicado ainda de aceitar, né? É imperatriz. Pela regra geral, poderia ser imperadora, mas não é. O plural, o feminino de imperador não é feito com a regra geral, colocando A, né? É feito de uma maneira diferente. Então, a palavra é imperatriz, ok? Então, a gente tem aí a letra B como resposta. E aí, vocês estão acertando? Tá acertando aí na casa de vocês? Chama a galera aí para ajudar vocês nisso aí. Chama a galera para te ajudar, para ajudar vocês, quem está vendo o vídeo junto com o colega, junto com a família. Então, vamos lá para a nossa próxima pergunta. Essa próxima questão. Assinale o par de vocábulos que fazem o plural da mesma maneira. Assinale o par de vocábulos que fazem o plural da mesma forma que as palavras salários, família e guardas civis. Então, já vamos vendo aí. Salário, né, substantivo. Família, substantivo também. Guardas, substantivo. Civis, adjetivo. Então, vamos lá. Bem-te-vis e bel-prazeres, não é, né? Bem-te-vis são 3 palavras. Amores perfeitos e reco-reco. Pulas-pulas e elementos-chave. Girassóis e ex-diretores, também não. Decretos-leis e lugares comuns. Então, vamos aí, vamos pensando aí. Dá uma pensadinha aí, que eu já estou quase dando aqui a resposta, mas vou deixar um tempinho aí para vocês pensarem. Par de vocábulos que fazem o plural da mesma forma que as palavras
salários família e guarda civil. Vai da mesma forma, ok? Então, gente, a letra E, decretos-lei e lugares comuns. Então, vamos lá. Decretos-lei pode ser, esse parzinho aí, pode ser decretos-lei, pode ser decretos-leis, tá? Pode fazer o plural dessa maneira, como pode fazer o plural decretos-lei. A mesma coisa acontece com salários família. Pode ser salários famílias ou pode ser salários família, ok? Existem algumas gramáticas que dão como regra geral, quando a segunda palavra ela especifica, eles dão o privilégio a essa forma, salários família. Mas as duas formas são aceitas, tá? E lugares comuns, substantivo lugares, comuns, aí como adjetivo, guardas civis. Então, eles fazem o plural da mesma maneira. Então, a letra E é a letra que corresponde à questão correta, ok? Então, finalizamos aí o nosso exercício. Estamos chegando aqui ao final de mais uma aula. Muito obrigada pela companhia de vocês. Espero que esse conteúdo tenha ajudado vocês de alguma forma para os estudos de vocês, para as provas, para as revisões que têm sido feitas durante esse período, né? E até o nosso próximo vídeo. Mas não esqueça, dê o like, compartilhe, ative o sininho, veja as aulas que vocês ainda não viram, que vocês perderam, que por algum motivo vocês ainda não conheciam o canal. E eu vou ficando por aqui até o nosso próximo vídeo. Grande beijo, fique com Deus.